Eu sou o Caio, atleta e professor de parkour, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o CBG e toda a treta e repercussão que teve depois do campeonato. O campeonato da CBG rolou há uma semana atrás, uma semana e meia, duas, algo nesse tempo aí. Só que eu não fiz o vídeo logo em sequência, que eu disse que eu ia fazer, porque teve uma repercussão muito além do que eu imaginei que teria. Não achei que a galera do parkour ia dar qualquer bola pra isso, porque realmente já tiveram outros campeonatos da FIG no resto do mundo, mas não aqui no Brasil. E a galera ficou muito alvoroçada por conta de um vídeo de uma academia de ginástica que levou alguns alunos lá para competir na competição de parkour, que postou um vídeo falando que era a primeira competição de parkour do Brasil, que era um marco histórico e não sei o que, não sei o que lá. E aí a galera do parkour, muito ressentida como sempre, foi lá e quis militar em cima de que não é a primeira competição de parkour. Ai, que o parkour tem uma história e vocês estão querendo apagá-la. Ai, meu Deus. E sinceramente, pra mim, foi toda uma discussão pífia, sem sentido algum, mas eu vim trazer aqui pra vocês porque eu acho que é relevante pro cenário entender algumas questões sobre essa discussão da FIG e sobre esse impacto dela dentro do esporte. E eu vim trazer aqui alguns pontos de vista diferentes, então a favor, contra, fiquem à vontade para entender como vocês quiserem, mas eu vim trazer alguns pontos de vista. Queria falar primeiro um pouquinho sobre o meu TCC, que eu fiz um TCC num curso de fotografia que eu fiz, que não tem nada a ver com parkour, mas eu acabei incluindo isso no meu TCC, e eu fiz sobre a esportivização do parkour. Isso foi lá em 2023, já falando sobre a FIG, sobre a participação de muitos atletas do parkour mundial dentro das competições da FIG, o que já não era visto com bons olhos, mas que na época, obviamente, não era essa discussão toda. Ninguém tava nem aí. Tipo assim, a gente do parkour não curtia. Ninguém curtia. Tanto é que nas entrevistas que eu fiz do meu TCC, que eu vou colocar alguns trechos aqui, a galera, que são os maiores representantes do Brasil hoje em dia em competição, já não apoiava muito, já não curtia muito. Você tem conhecimento de que o parkour não é considerado um esporte oficialmente? Como você se sente em relação a isso? Particularmente, na minha opinião, devia ser, porque ele trabalha tão bem quanto ginástica, quanto natação, o corpo, trabalha explosão, trabalha velocidade, trabalha cardio, trabalha os músculos em si, todas as fibras do corpo. Então, eu particularmente, se você se movimenta muito, se você se movimenta em qualquer prática que você faça, já poderia considerar um esporte. Talvez, quando o parkour entrar nas Olimpíadas, em 2024 ou em 2028 aí, o pessoal começa a levar mais a sério como um esporte, tá ligado? O parkour, ele foi feito para ser um esporte mais individual, é por isso que dá essa ideia de mais filosofia de vida, não precisa ter alguma coisa contra você, e sim você contra você mesmo, tá ligado? Mas, particularmente, eu acho que não devia tirar mérito de competição, tá ligado? Porque, mesmo que umas pessoas não gostem de competição, algumas têm motivação em competição, tá ligado? Já chegaram em mim e falaram: Matheus, eu quero virar um competidor de parkour. E tá crescendo muito mais as competições hoje em dia, tá ligado? Então por que não considerar um esporte? Até porque esporte salva vidas, né? Vamos lá que esporte salva vidas, então por que não considerar, tá ligado? Como você se sente em relação à atitude da FIG de adotar, entre aspas, o parkour como uma ginástica? Cara, nesse caso eu não acho legal, porque isso estraga muito o conceito do parkour de ser fora do ambiente acadêmico e mais no ambiente de rua mesmo. Mas cada um tem o seu jeito de pensar no parkour, né? Tipo, tem gente que gosta mais de academia, tem gente que treina pra mobilidade, gente que treina pra força, cada um usa o que quer. E pra mim, sinceramente, toda essa discussão em cima da FIG e tudo mais é algo que não faz sentido. Não tem sentido discutir isso. Tem sentido abrir para conversa, para vocês tentarem entender como a FIG está fazendo, para a FIG conseguir entender como a comunidade está fazendo, como a comunidade está guiando o parkour hoje em dia, e entender isso, ter um paralelo ali entre a FIG e o parkour, a comunidade em si, que ainda é muito ativa. Só que a discussão que ficou acalorada, que a galera queria muito discutir, não era isso. A galera queria dizer que a FIG estava totalmente errada, que meu Deus do céu, tem que acabar, que eles estão tentando se apropriar. Teve gente fazendo analogia com a colonização. Gente, vocês estão falando de parkour, vocês não estão falando sobre o domínio de uma raça.
É sobre uma prática que todo mundo consegue fazer. A gente aqui do Brasil tomou essa prática pra gente, assim como a galera lá da França que criou o bagulho fazia, tá ligado? É uma parada globalizada. Assim como no skate, que parte do meu TCC dizia muito sobre isso, de que o skate e o parkour tem muitos paralelos nessa esportivização. O skate tá nas Olimpíadas, mas ainda assim continua tendo o campeonato mundial da comunidade do skate, que se eu não me engano é o SLS. E, tipo assim, você limitar que, não, a FIG não pode fazer as competições de parkour, ou eles precisam ter total conscientização para que as pessoas saibam que o parkour tem outras formas de competição. Gente, eles não têm nenhuma obrigação de fazer toda essa conscientização e tudo mais. Eles guiam da forma como eles quiserem. Além do mais, a competição é a primeira de parkour da ginástica com o parkour lá dentro. E eles falaram isso, tá ligado? E tem toda essa questão de que ficou subentendido de que era a única competição de parkour que teve no Brasil e tudo mais. Mas, cara, de verdade, isso não é muito relevante. Porque até hoje, a Volts, por exemplo, tem se denominado como Campeonato Brasileiro de Parkour. Quem deu esse título pra eles? Ninguém. Eles se deram esse título, porque é esse o ponto. Eles têm a relevância suficiente, fazem esse trampo há muito tempo, a comunidade tem tido essa visão deles, eles se deram esse título. A partir de quê? Quem identifica eles como a competição nacional do bagulho? E não só, tá? Hoje em dia, a Volts está se dizendo o campeonato sul-americano de parkour. Sul-americano. E eu não tô dizendo aqui que a Volts está errada, eu acho que eles são totalmente certos, porque eles realmente têm esse impacto na comunidade e geram toda essa movimentação da galera treinar muito mais do que treinava antes, para conseguir chegar lá e ter uma aparição relevante dentro da Volts. Não só os brasileiros, mas também os chilenos, os argentinos. Então isso cria realmente um movimento que só tende a evoluir o parkour nacional e, do continente inteiro, tá ligado? E eu acho que é muito sobre isso, a visão que cada um quer levar do parkour. Porque a FIG tá fazendo o trampo dela, a Volts tá fazendo o trampo dela, a SPL, que se diz o campeonato mundial há anos e ninguém fala nada, Ela se diz o campeonato mundial há anos e tá lá, Eles estão guiando da forma que eles acham. Eles podem dizer que, o Brandon Hooper ganhou 2 vezes, então ele é 2 vezes campeão mundial. A partir de quê? Federado por quem, tá ligado? Tá ali registrado por quem? Onde que tá ligado? Não tá em nenhum lugar, mano. É simplesmente que a comunidade identifica o bagulho como campeonato mundial. E é isso. E outra parada também que eu vi a galera comentando, que eu achei, uma patifaria, é que, mas o parkour tem as suas organizações, por que a FIG não foi atrás de se afiliar com elas, ou tentar fazer ali uma junção, ou tentar realmente ali dar relevância para essas organizações que já são do parkour? Um exemplo de organização do parkour é a Parkour Earth, que sinceramente é irrelevante, não tem nenhuma ação global ou até regional, não tem nada. A Parkour Earth é irrelevante, essa é a verdade. Se você perguntar para o praticante médio de parkour, um cara que não é totalmente envolvido ali com a cena, ninguém nem sabe o que é a Parkour Earth. Eu mesmo tive que ir atrás, pesquisar, olhar um monte de coisa, e ainda assim você só acha coisa irrelevante, Os caras não têm uma base ali de realmente um impacto global. Tem youtuber gringo que tem mais impacto do que a Parkour Earth, Não tem o que fazer. Então, realmente, é questão daquela frase. Os vencedores ditam a história. Quem vence diz o que aconteceu. E é isso. Vocês estão tentando brigar com uma federação que é simplesmente vista pelo COI, que é uma parada que tá entranhada na sociedade, nas federações há muito tempo, mano. A FIG, ela vai fazer o que ela quiser, enquanto ela puder. E é isso. Não existe discussão para impedir que a FIG faça. Ela já tá fazendo desde 2018 e não tem ninguém falando disso. Mas a questão aqui é tentar criar um ambiente para que a FIG consiga ouvir a comunidade do parkour de uma forma amistosa e não hostil. Porque o que a galera tá fazendo é ser hostil com a FIG de uma forma que não tende a beneficiar ninguém. Nem o parkour, nem a FIG, nem ninguém. Simplesmente vai prejudicar. Vai tirar do parkour uma imagem que, a gente poderia ter uma imagem ali que nem o skate. Um esporte marginalizado, que tá crescendo ali pelas beiradas, que tá tentando chegar a um patamar de esporte, a sua cultura urbana e tudo mais. Mas não.
A galera quer simplesmente ser retrógrado. Ah, não, mas só é parkour se treinar na rua. Ah, mas treinar em caixote já não é mais parkour, já tá errado. Ah, mas se tiver competição já não quero, já não é parkour. Gente, parkour é o que a gente definir que é daqui pra frente. A comunidade serve pra sempre revitalizar o esporte que tá praticando. Então, se vocês ficarem sempre nessa ideia de que, ah não, o que tá surgindo agora eu não quero, o que tá surgindo agora é errado. Pô, pelo amor de Deus, né? Se você não quer que o bagulho cresça, só fica no teu canto, velho. Deixa você lá no teu cantinho, fazendo tuas coisas, e o resto da comunidade vai se movimentar. Se der errado, você vai ver, vai tá lá. Ah, eles foram por esse lado que eu falei que ia dar errado e deu errado. Parabéns, mano, tá certo. Mas o bagulho vai sempre se reinventar, não tem o que fazer. E por mais que eu esteja aqui dizendo que a comunidade está sendo totalmente extremista, uma pessoa que eu vi defendendo esse ponto de vista que eu tô falando aqui é o André Vilela. E ele defendeu de uma forma que eu achei excelente. Excelente. Pô, ele é do parkour, ele gosta dessa cultura urbana, dessa questão de treinar mais na rua, de influenciar a galera até essa movimentação de, pô, vamos sair das academias, vamos treinar na rua, vamos explorar o espaço, vamos aproveitar a cidade que a gente tem. E isso é muito maneiro. Só que a forma como ele fez, por exemplo, o vídeo dele falando, ele fez mostrando que a FIG, desde o tempo que pegou o parkour pra si, não ajudou em nada. Não criou um parkour park, não teve uma movimentação global para tentar realmente unificar, trazer o Brasil pra FIG, foi só agora, pô. O parkour tá na FIG desde 2018 e só agora o Brasil vai ter a possibilidade de participar do Mundial porque tá aqui a competição, tá ligado? Sendo que, mano, os norueguês, os suíços, os alemão, estão tudo lá, faz tempo, velho. Os caras já tá a 2 Mundial e a gente vai ter a chance de participar agora. Então, realmente, eu acho que o ponto do André Vilela tá muito certo. A FIG não tem feito de forma ativa e rápida algo para realmente melhorar o parkour. Foi simplesmente uma questão cômoda para eles, pô. Tinha um parkour ali, um esportezinho sem nenhuma federação para abraçar. Aí eles foram lá e pegaram. Com o tempo, eu acho que isso só tende a agregar muito ao parkour. Mas é isso. Tem que ser algo que tem que ser movido junto com a comunidade. Senão, a gente vai simplesmente estar afastando uma federação que poderia dar uma visibilidade imensa pro parkour. E é isso. Simplesmente vamos estar minando que o parkour seja sempre um esporte pequeno, com poucas pessoas, com pouca gente sabendo o que está acontecendo, sem visibilidade, sem possibilidade de crescer sendo um atleta, sendo um professor, sendo realmente um representante do esporte. Então, sinceramente, só queria trazer aqui para vocês essa visão, porque eu acho que tanto o ponto do André Vilela tá muito certo, de trazer esses vídeos que ele faz para movimentar a galera para ir pras ruas, para praticar o esporte nas ruas, o que é muito da hora. E também essa parte da FIG, que eles vão fazer as competições deles, independente do que a gente faça. Então eu acho que a única coisa que a gente pode fazer não é impedir eles, é tentar fazer com que eles ajam de forma muito mais realista com a gente, fazendo o que a gente acha que o parkour realmente é. Bom, é isso. Vim aqui trazer alguns pontos de vista. Eu acho que ficou bem claro que tem muitas visões sobre isso. É um debate muito difícil de se resumir a simplesmente um lado certo e um lado errado. E esse debate não é de hoje, então não tentem simplificar a parada simplesmente, eles estão errados. Eles roubaram o parkour de nós. Gente, vamos tentar ser um pouquinho mais abrangente, vamos tentar olhar de uma forma um pouquinho mais ampla, porque realmente é uma discussão que tem muitos lados, tem muitas faces e não é de hoje. Se curtiu, deixa um like aí embaixo, se inscreve, deixa um comentário, põe a sua opinião, porque eu acho que realmente é um debate que a gente, como comunidade, tem que ter para que a gente consiga alinhar certas coisas. Porque realmente viver sempre de extremos não funciona e nenhum esporte vai pra frente dessa forma. Então, muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau.